E o Senhor disse a Moisés: Prepare 2 tábuas de pedra, como as primeiras que você quebrou, e eu escreverei novamente a lei. Suba ao monte e fale comigo. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 34. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, para compartilhar no grupo da família. Mande para alguém que gosta de estudar a Bíblia Sagrada, diga que eu estou lendo e explicando a Bíblia. Nós já lemos a Bíblia toda, essa é a segunda leitura. Vamos ler toda novamente, se Deus quiser. E não apenas lendo, mas é lendo e explicando. Vamos que vamos. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu preparaste. Bem, não devia ser fácil preparar 2 tábuas de pedra para Jeová escrever. Não devia ser fácil. Não era simplesmente um comando de delete que nós damos hoje, né? Mas era preparar 2 tábuas de pedra. Dá trabalho preparar algo para Deus falar conosco. Lavra 2 tábuas de pedra. Dá trabalho nós lavrarmos para que o Senhor possa escrever. Mas Moisés estava disposto. Lá em Deuteronômio, logo no início do livro, ele diz: E eu subi ao monte pela segunda vez. E prepara-te, disse o Senhor, para amanhã, para que subas pela manhã. Não vai de tarde não, Moisés, é pela manhã, ao monte Sinai. E ali põe-te diante de mim no cume do monte. Ele já tinha feito isso, ele sabe como é. E ninguém suba contigo. Na primeira vez, só lembrando vocês, na primeira vez, os anciãos ficaram numa parte do monte, juntamente com Nadab, Abiú e Arão. O povo ficou lá embaixo, mais distante. Os anciãos na metade do monte, e Josué foi com ele até perto da nuvem. Quando ele entrou na nuvem, Josué ficou por ali. É mistério, né? Até ele sair. 40 dias e 40 noites, pão não comeu e água não bebeu. Mas agora ele diz: ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, se apacentem defronte do monte. Eu estarei em audiência contigo. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, com as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, de madrugada o crente vai buscar poder. Eita glória! É isso aí, de madrugada. Foi de madrugada que Abraão saiu. É de madrugada. É no amanhecer. É na quarta vigília da noite que Jesus aparece. Subiu ao Monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: O Senhor, de novo, ó, o Senhor, vírgula, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. Aleluia. Esse anúncio aqui do Senhor é como no quartel, quando chega o general, o almirante, eles tocam corneta, a banda toca e alguém anuncia: aproxima-se do local da cerimônia
o excelentíssimo Senhor, general de brigada, e aí dá todos os títulos daquele homem. Moisés, quando ouviu isso, se inclinou e adorou. E disse: Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é de dura cerviz, porém perdoa a sua iniquidade e o nosso pecado. Intercessor. Moisés não tinha pecado. Ele não havia se rebelado. Ele não havia adorado o bezerro de ouro, mas ele, como líder, ele tomou o pecado para si. Nosso pecado. E toma-nos por tua herança. Então, disse: Eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás verá a obra do Senhor. Verá a obra do Senhor. Deixa eu ver o que é que cortou aqui no versículo 10. Deixa eu ver aqui rapidamente. Versículo 10. Deus abençoe, meus irmãos. Nós estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Eita glória! E hoje é Êxodo 34. Deixa eu mudar a versão aqui para... eita glória, vamos lá. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 34, o versículo 10. No meu slide comeu alguma coisa. O que eu esqueci, Senhor? Vou ler o 10 aqui na minha versão, tá? Porque aqui, deixa eu ver se apareceu para vocês certinho. Não, está cortado aqui para vocês. Então, assim, o 10 diz isso. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de ti e de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível. Eita, Moisés, segura essa aí. Coisa terrível é o que faço contigo. Eita glória. Guarda o que eu te ordeno hoje, Moisés. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, 2, os heteus, 3, os perezeus, 4, os heveus, 5, os jebuseus, 6. É 6, é o número da besta. Era eu demais, aí Deus disse: eu sou o que sou. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Não faça aliança com eles. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Derrubareis, quebrareis, cortareis. Sem acordo, Moisés. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. É um Deus zeloso. O nome de Yahvé é zeloso. Um Deus zeloso. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também os seus sacrifícios. Não se meta, não se misture com eles. E tomes, e aí você, normalmente, tomes mulheres das suas filhas para teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Infelizmente vai acontecer com os midianitas, lá em Números 22, no episódio de Balaão, né? Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abíb, porque no mês de Abíb saíste do Egito. Tudo o que abre a madre, meu é, primogênito. Até todo o teu gado, que seja macho, e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Burro não podia ser sacrificado. Mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça.
todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Eu li esses dias esse versículo no momento do ofertório na nossa igreja, porque ninguém aparecerá vazio significa que ninguém aparecerá sem oferta. As pessoas estão indo no culto hoje para receber, mas culto é lugar de dar. Quem recebe culto é o Senhor. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Veja bem, aqui não tem templo ainda, não tem lugar de culto. Então, os homens deveriam comparecer com suas ofertas 3 vezes no ano, suas colheitas. Eles vinham de muito longe e por isso era dessa forma, não havia ainda tempo. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Ou seja, eu tomarei conta, né? Podem vir tranquilo, e o anjo do Senhor estará protegendo as suas propriedades. Ninguém vai cobiçar. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício das festas da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito com o leite de sua mãe. Era uma maldade fazer isso. Disse, pois, o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Esteve ali com o Senhor 40 dias, 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Diz o pastor Gesiel Gomes que Deus foi o primeiro a usar o tablet, né? O talk screen de Deus era as tábuas de Moisés. Pão não comeu e água não bebeu. Observe que durante esses... estou com 12 minutos de live, 13 agora. Eu já bebi água umas 5 vezes. Ficar 40 dias sem beber água é impossível humanamente falando. Então Moisés estava num ambiente tão espiritual que ele foi sustentado pela Shekinah, pela glória do Senhor. E Deus, além desses detalhes que ele falou sobre as festas, ele escreveu nas tábuas os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. O Senhor tinha falado com Moisés de forma tão íntima, tão próxima, que o rosto dele estava brilhando. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Aleluia. Que nós, como homens e mulheres de Deus, possamos ter tanta intimidade, que as pessoas sintam, não é medo, mas respeito, temor de Deus ao se aproximar, temor de Deus a levantar falso testemunho, temor de Deus até em falar conosco, não por medo, mas pela presença, pelo brilho do Eterno em nosso rosto. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Moisés disse: calma, gente, pode vir, é que eu falei com Jeová, estou aqui cheio do Espírito Santo, mas podem chegar perto, aproximem-se. Isso é o que o pastor faz, né? As pessoas ficam temerosas muitas vezes, mas aí o pastor diz: não, pode vir,
Me abraça, eu quero falar contigo. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto, porque o seu rosto brilhava e se intimidava. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. O apóstolo Paulo disse que Moisés continuou usando o véu para que os filhos de Israel não percebessem que a glória estava desvanecendo. Tá? E ele diz que nós, com cara descoberta, refletimos a glória do Senhor. O mistério conosco ainda é maior do que com Moisés, porque o Espírito habita em nós. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele, falar com o Senhor. E aqui acaba o capítulo 34 do livro do Êxodo. Esse livro vai até o capítulo 40. Louvado seja Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um capítulo lido. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que dedicou esse tempo para aprender a tua palavra. Que a nossa intimidade contigo seja plena, de maneira que o nosso rosto brilhe e que todos vejam em nós a tua glória. Vejam que somos sal da terra e luz do mundo. Assim eu oro pedindo também pela nação brasileira, tenha misericórdia, e eu oro também por Jerusalém. Guarde e proteja Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.